necessidade de bênçãos e exemplo da paciência. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, tua palavra foi lida, e eu não posso falar sem que teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine o teu servo e abra os corações, ó Pai, daqueles a quem o Senhor quer alcançar, ó Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu saio de viagem, estou na estrada, uma coisa que chega a me dar tremedeira é quando eu vejo placa de manutenção na pista, ainda mais se você estiver indo lá para aqueles lados de Minas Gerais, que é uma pista só. O que acontece? Sua viagem está atrasada, ela vai atrasar. Por quê? Porque a manutenção vai fazer com que você tenha que andar mais devagar. E eu fico impaciente, às vezes fico irritado. Por quê? Porque a gente quer chegar logo no destino, a gente quer fazer logo o que nós temos que fazer. É engraçado, mas se eles não consertam as estradas, nós reclamamos dos buracos. E quando eles consertam, nós reclamamos que vamos atrasar as nossas viagens, né? Mas é melhor eles consertarem do que uma estrada esburacada, que costuma ser mais perigoso e levar mais reclamações. E uma coisa é certa, nós não podemos ter as duas coisas. Não tem como ter as duas coisas. Uma estrada limpa sem manutenção. E se queremos estradas boas, temos o quê? Que suportar com paciência as manutenções e ampliações que elas são feitas, né? E é basicamente isso que Tiago está nos ensinando aqui nesse trecho final da sua carta. Ele quer que nós entendamos hoje que nós não podemos crescer e nos desenvolver na nossa fé, na nossa vida como crentes, a menos que nós estejamos dispostos o quê? Suportar pacientemente parte da dor, da frustração que vem das provações da vida. Você não pode ter um sem o outro. Quanto mais cedo nós percebemos esse fato, mais agradável será a nossa vida. Tá? Tiago, ele está escrevendo aos crentes dispersos, e aqui ele tinha acabado de dar uma exortação aos ricos, e aqui ele fala para um outro grupo de pessoas mais humildes, que estão passando por dificuldades, e ele está exortando a esses crentes a suportarem, a aguentarem firme até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É interessante que no versículo 10 ele usa, Tiago exorta o quê? Sermos pacientes em momentos difíceis. Ele usa o exemplo dos profetas, do sofrimento dos profetas. Naqueles momentos que parece que Deus nos abandonou. Aqueles momentos que parece que nós sentimos vontade de desistir, de largar tudo. Nós temos o quê? Devemos confiar. Com paciência em Deus. Aqueles que não têm paciência e uma confiança em Deus, eles vão ficar o quê? Ansiosos. Vão ter ansiedade. Tá? Por quê? Vão ficar chateados, vão sentir uma sensação de tristeza. Porque sua vida fica uma montanha russa, um sobe e desce, tá? De emoções. E essas pessoas estão constantemente tentando consertar as coisas. Estão tentando arrumar as coisas.
eles se desesperam quando o quê? Uma votação, seja de um tema, seja de um candidato, não saiu como eles esperavam. Eles se desesperam quando eles são informados que precisam de uma cirurgia de emergência, ou tem uma doença que mudará o futuro, os planos, ou seu trabalho não está indo bem. Elas se desesperam quando morre alguém, de repente, antes do seu tempo. Tiago lembra essas pessoas a serem pacientes, mesmo em meio a esse tipo de crise, de provação. A Bíblia diz que devemos aqui aguentar firme até a segunda vinda do Senhor. Só então nós veremos claramente e compreenderemos o seu propósito. E aí ele usa exemplos. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo do lavrador. Nós não temos muitas pessoas que trabalham com terra aqui, mas temos alguns. E Tiago utiliza a agricultura para explicar para nós essa paciência. Tiago entende a dificuldade de confiar quando as coisas não estão indo bem. E não é fácil mesmo, meus irmãos. Quando as coisas estão tão mal, a gente tende a fraquejar. E ele ilustra usando o lavrador, versículos 7 e 8. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós entendemos essa ilustração, tá? Podemos não compreender totalmente as chuvas de outono e de primavera de Israel, né? Mas nós compreendemos a necessidade da paciência na agricultura. Por quê? Porque o agricultor, eles têm que esperar com paciência o quê? Que o solo esteja pronto para que eles possam o quê? Semear e plantar, né? E uma vez que a lavoura pronta, né, plantada, tem mais espera, porque você não plantou hoje, colhe amanhã. Você tem que esperar. E nem sempre vai maturar aquela planta. Às vezes a tempestade vai estragar, às vezes pragas vão comer. E aí você tem que plantar novamente, ou você vai ter que mexer. O agricultor deve esperar, às vezes, com mais paciência ainda, pela chuva, pelo sol. Eles esperam entre tempestades, entre ventos, para que a safra amadureça. E ele tenha certeza que vai ter uma boa colheita. O agricultor impaciente não vai ter uma vida muito agradável. Esperar não significa ficar parado, inação, né? Não é isso. A maioria dos agricultores gastam seu tempo como? Durante os períodos entre safras, ou, vamos dizer, da sua folga ali, da plantação, trabalhando com gado, trabalhando com outras safras fora de época. E esse é o momento em que eles aplicam fertilizantes, pesticidas, tem equipamentos que precisam de manutenção, ele vai estar trabalhando com outras coisas. Ele não está parado, só esperando. E é isso que Tiago está nos ensinando. Tá? Tiago poderia ter usado muitas ilustrações, porque a paciência faz parte da nossa vida. Né? Pense na paciência para a chegada de um bebê. Né? Nós temos aqui uma gestante, a Cris, só, que eu saiba é só a Cris. Está esperando a Beatriz. No começo é enjoo, no começo é aquilo, chega no final a barrigona pesada, a mãe já fala que nasça logo. Né? Então, esperar 9 meses o nascimento de uma criança chegada e aprender uma nova habilidade, né? Aprender a tocar um instrumento, não vai ser da noite para o dia não, Estevão, desculpa. Você vai ter que vir e continuar ensaiando aqui. Não vai ser, né? O professor fala, você tem que tocar mais uma escala, mais uma. Concluir a escola, né, gente? Concluir. Agora acabei, me formei. Agora tem calma, você se formou no ensino fundamental, tem o médio ainda, tem mais 3 anos. Calma, depois que acabar os 3 anos tem a faculdade. São passos, são fases, mas são fases que nós esperamos a conclusão dela. Esperar a visita de alguém que você ama, aquele que namorada mora fora e quando se encontram, né, você fica esperando, ansioso, a vinda de alguém que você ama, a recuperação de uma enfermidade, de uma doença, tem que ter paciência. Pensem como a paciência é necessária para o ensino, meus irmãos. Eu li uma história de uma professora de educação infantil, umas criancinhas pequenas, e aí as crianças tiravam suas botas, suas galochas para brincarem no parque, e depois
elas tinham que pôr a galocha, a botinha de volta, e aí a professora que vai lá, né, ajudando uma por uma, tal, e aí ela finalizou, 32ª menininha, ela acabou de colocar a galocha na 32ª menina, tal, e aí aquela menina vira assim: professora, sabe de uma coisa? Essa galocha não é minha. Aí ela tira aquela galocha, e aí ela fala assim: é da minha irmã, professora, ela me deixou usar. E aí ela põe de volta a galocha no pé da menininha, né? Imagina a paciência, isso que é paciência, né? Professor tem que ter muita paciência. Professor precisa de paciência. A paciência é necessária para a vida, meus irmãos. Precisamos de paciência em nossa fé também. Mais uma vez, paciência não é a mesma coisa que ficar parado e resignado, tá? Fidelidade paciente significa o quê? Recusar-se ao ser desencorajado pelas circunstâncias que todos nós vamos passar, confiando que Deus está trabalhando, tá? Nós continuamos à procura de um emprego quando nós somos despedidos. Nós fazemos fisioterapia quando nós precisamos de um tratamento. E tratamos quando nós não estamos bem, né? Tem gente que fez um pouquinho de tratamento, acha que já está bom e fala: não preciso mais nada, não. Não, tem que completar o tratamento, tá? Continuamos orando, mesmo que nós não vejamos respostas. Nós pedimos a Deus, nós agradecemos a Deus, mesmo que a resposta não veio do jeito que a gente queria, ou no tempo que nós queríamos, tá? Nós continuamos falando de Jesus Cristo, da sua salvação, compartilhando a nossa fé, mesmo que pareça que ninguém está se convertendo. Ser paciente no sofrimento significa que continuamos servindo ao Senhor, apesar das circunstâncias, tá? Que não tiramos conclusões até que haja uma conclusão a ser tirada. Não devemos tirar conclusões sobre circunstâncias da vida até que nós possamos vê-las através dos olhos de Deus. Mesmo os tempos dolorosos de disciplina ou separação servem de propósitos. Servem ao seu propósito. Hoje eu fui celebrar o casamento da Ruth e encontrei uma amiga da minha primeira faculdade, trabalhando no cerimonial. E aí ela falou: hoje eu nunca esqueço de você, rapaz. Ele falou: como você teve paciência? Eu falei: mas por quê? Quando o professor te impediu por causa de meio ponto de você fazer o mestrado. Né? Ela falou assim: eu lembro até hoje da sua paciência com aquele professor. Todo mundo queria esganá-lo. E eu, na época, eu não entendia também não, viu, meus irmãos? Eu talvez não tenha tido essa paciência nos bastidores, não, tá? Mas ela reconheceu isso. Mas o que eu vi? Eu vi que Deus trabalhou. Deus trabalhou enquanto estava acontecendo, para mim, talvez uma das piores coisas, que era eu ter sido aprovado num mestrado com bolsa e reprovado numa disciplina de graduação por causa de meio ponto. E essa moça lembrou disso hoje. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver, né? Ela reconheceu paciência, apesar de eu não ter tido toda essa paciência que ela fala, não. Mas Deus estava trabalhando. E ela falou assim: mas Deus te levou para um lugar melhor. Ela falou assim: é muito melhor onde você está hoje do que dentro de uma sala de aula, dentro de um lugar, de um laboratório. Ela que disse isso, né, meus irmãos? Ser paciente, então, significa que nós continuamos servindo ao Senhor, apesar das circunstâncias. Nós podemos passar por perseguições, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver os maus prosperando, enquanto nós estamos sofrendo, mas isso não é tudo. Por quê? Porque um dia Deus acertará as contas. Deus acertará as contas com eles. E a vinda do Senhor está próxima. Isso aí tem que consolar nós, meus irmãos. Quando você vê ímpios prosperando, quando você vê a corrupção, quando você vê as coisas que parece que está dando tudo errado, você tem que lembrar que um dia Deus acertará as contas. E isso tem que consolar os nossos corações, nos dar paciência. Nos dar paciência. O segundo exemplo que
que Tiago usa é o exemplo das Escrituras. Tiago leva o seu ponto, né, para casa com uma outra ilustração. Ele recorre às Escrituras para mostrar o quê? Os grandes homens de Deus mostraram sua grandeza em sua disposição de confiar pacientemente no Senhor. Irmãos, versículos na sequência. Irmãos, tomem como exemplo, 10, né, de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideremos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha alguns profetas, meus irmãos, de antigamente. Noé pacientemente construiu a arca e flutuou com ela por um ano inteiro sem saber, sem ideia do que ia acontecer. Ele obedeceu a Deus. Abraão esperou pacientemente 100 anos para ter o herdeiro prometido. Davi esperou pacientemente o tempo de Deus enquanto Saul perseguia pelo país tentando matá-lo. Vocês podem falar assim, mas Abraão não esperou, né, com tanta paciência assim, né, pastor? De fato, ele falhou, mas Deus mesmo assim cumpriu a promessa na sua vida. Então não depende da nossa atitude, depende da obra do Senhor, tá? Elias teve que fugir de Jezabel quando ela tentou matá-lo. Eliseu foi ameaçado de morte. Zacarias foi executado pelo rei, que continuou a confrontar o povo de Judá e desrespeitar a palavra de Deus. Jeremias foi chamado de traidor e ele não foi. Tá? Não foi. Foi colocado em uma cisterna para morrer de fome. Daniel foi colocado na cova dos leões porque continuava a orar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, foram jogados na fornalha porque não se curvaram diante de Nabucodonosor, da sua estátua. Paulo foi espancado várias vezes, fustigado, apanhou. Tiago destaca alguém em particular. Ele não falou nenhum desses nomes que eu falei, mas ele fala de alguém, de Jó. Jó vivia uma vida íntegra. Jó tinha uma vida íntegra. Ele tentou honrar o Senhor em tudo que ele fez, mas Satanás o afligiu duramente, pediu permissão ao Senhor, falou assim, ele não faz nada contra o Senhor, não peca contra o Senhor, porque ele tem tudo. Deixa eu tirar as coisas dele. Deus deixou que Satanás tirasse tudo que ele tinha, os seus bens, sua família. Jó continuou íntegro. E aí Deus permitiu que ele tocasse em Jó também. E Jó não abriu a boca, Jó continuou íntegro. Jó não entendia porque perdia suas plantações, seus filhos, sua saúde. E ao longo de tudo isso ele permaneceu íntegro. Jó não pecou contra Deus com a sua boca. Ele não pecou. Um missionário observou o exemplo de paciência na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele escreveu. O nosso Senhor nada é mais notável do que a calma e o equilíbrio de sua vida. Nunca se afobou. Aconteça o que acontecesse, nunca foi apanhado desprevenido, por mais que fosse atacado por homens, por demônios, no meio de pessoas inconstantes, governantes hostis, infiéis, sempre calmo, sempre controlado. Cristo, aquele trabalhador de fato, trabalhador árduo, que se sacrificou pelos nossos pecados, mas não fazendo nem mais nem menos do que o Pai lhe havia designado, e sem inquietação, sem pressa, sem preocupação. Alguma vez se viveu uma vida tão pacífica em condições tão perturbadoras? Meus irmãos, Cristo é o maior exemplo que nós temos. Ele cumpriu tudo isso. Cristo, ele era ocupado, mas ele não tinha pressa. Todos aqueles que chamavam, ele atendia. Cristo era uma pessoa ocupada, mas ele não tinha pressa. Ele parava e atendia aqueles que clamavam diante dele. Então, Cristo pode te atender. Cristo já pagou pelos nossos pecados. Deus vai ouvir as nossas orações. Então, se você estiver na correria, no desespero, na angústia, no sofrimento, na aflição, peça, clame a Deus. Ele tem ouvido as nossas orações. A verdadeira fé entende que Deus é fiel, embora sempre entendamos que
Ele está fazendo, né? Nem sempre entendamos o que Ele está fazendo. Olha o que Isaías escreveu em capítulo 55, 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. O professor tem razão quando ele manda você decorar uma lista de fórmulas, de palavras. O professor de música, ele tem um propósito para fazer vocês tocarem escalas e escalas musicais. Ele tem um propósito para isso. Ele quer alguma coisa, um objetivo com isso. O treinador tem um motivo para ficar repetindo aquele treino, para fazer as mesmas coisas todas as vezes. Tem um motivo para isso. Podemos não entender as razões de imediato. Fala assim, nossa, mas de novo, toda quarta, toda quinta, mesma música, mesma escala, está repetindo. O mesmo treino, vai ficar no mesmo treino. Mas, professor, já decorei essas fórmulas aqui, já decorei essas palavras. Tem um motivo, meus irmãos. Nós podemos não enxergar os motivos imediatamente, tá? Mas com o tempo nós veremos e compreenderemos o motivo, tá? Deus tem uma razão para as nossas vidas, para permitir coisas em nossas vidas. Quando eu reprovei nessa disciplina e não pude cursar o mestrado, eu não entendi na hora. Não, eu fiquei abalado, eu chorei, eu me debrucei diante de Deus, eu questionei Deus, eu fiquei conversando, discutindo com Deus, e hoje eu enxergo cada detalhe da vida, que Deus foi me guiando, me afastando de um caminho e me levando para outro. Talvez você esteja vivendo por algo parecido, talvez você esteja passando por situações que você não está entendendo agora, por que da opressão, por que do sofrimento, por que da angústia, mas viva com paciência, confiando que o Senhor tem um propósito maior para a sua vida. E os efeitos práticos, né, da confiança do paciente, daquele que tem paciência. Versículos 9 a 12, né, 2 efeitos práticos da paciência. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam o quê? Julgados, pois, vejam, o juiz está à porta, né? Tiago diz que uma pessoa que confia pacientemente em Deus, ela não se queixará. Não sei vocês, mas eu estou convencido por essa afirmação. Segundo a Bíblia, queixas e espírito julgador revela o quê? Falta de paciência. Em tempos difíceis, é fácil o quê? Irritarmos, criticarmos uns aos outros. Todos sabemos que, quando estamos aqui infelizes, a tendência é nós tornar a vida infeliz de quem estiver ao nosso redor. Quando queixamos, somos culpados de tirar conclusões precipitadas ou sem ter todas as informações. Devemos lembrar do quê? Lembrar que Deus não desperdiça nada nas nossas vidas. Então, quando nós nos queixamos, resmungamos, mostramos que não acreditamos na promessa de Deus para a nossa vida, é isso que nós fazemos. Que o Deus que opera, né? O Deus que opera todas as coisas para o nosso bem, ou para o bem daqueles que amam a Ele. Tá? Em um livro chamado Jesus Redescoberto, o autor escreve assim: se eliminássemos o sofrimento, que lugar terrível o mundo seria. Vocês acham que o mundo seria um lugar terrível? Olha por quê. Seria melhor eliminar a felicidade. O mundo seria um lugar mais horrível, porque tudo que corrige a tendência dessa criaturinha chamada homem, de se sentir excessivamente importante e satisfeito consigo mesmo, desapareceria. Ele já é suficientemente mau, mas seria o quê? Intolerável se ele nunca sofresse. Nos nossos melhores momentos como seres humanos e como país, são os tempos de crise. Por quê? Porque na crise nós nos unimos, na crise nós nos levantamos para algo maior, na crise nós juntamos forças. Tiago nos adverte que quando fazemos julgamento sobre os outros, ou nós estamos usurpando o papel de Deus, porque estamos fazendo o papel de juiz. Estamos insinuando que entendemos os motivos, conhecemos corretamente os fatos,
Às vezes concluímos que as pessoas saem impunes. Os leitores que Tiago escreveu essa carta sabem que o Senhor está voltando como juiz. Devem o que? Exercitar o autocontrole em relação aos seus adversários e demonstrar o que? Paciência quanto à vinda do Senhor. Por quê? Porque Ele vingará o seu povo quando Ele voltar. Abram 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 e 6. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele te dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Que Ele te dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Meus irmãos, Deus vai se vingar daqueles que estão zombando de nós hoje, daqueles que estão oprimindo, daqueles que estão pecando, estão vivendo uma vida próspera às custas de muitas pessoas. Uma vez um senhor num trem, ele infligiu uma das regras, que tinha dentro de um trem, e aí um jovem funcionário do trem, ele impiedosamente repreendeu aquele senhor, e aquele senhor idoso. Mais tarde, um outro passageiro cutucou aquele idoso e falou assim: por que o senhor não deu uma bronca naquele funcionário, Aí o idoso sorriu para aquele rapaz que cutucou ele e falou assim: olha, se um homem assim consegue aguentar-se durante toda a vida, eu com certeza aguento ele por 5 minutos. Com certeza eu aguento por 5 minutos. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente reage quando nós somos confrontados, quando nós somos impelidos, quando alguém mexe conosco, Integridade na fala é um segundo indicador de paciência, Tiago 5,12 diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Olha que interessante isso aqui. Podíamos falar muito só nesse versículo, no entanto, ele parece se relacionar com o que veio antes. Por quê? Qual é o objetivo de um juramento? Juramento é verificar se estamos o quê? Dizendo a verdade ou não. Quando as crianças brincavam, não, eu juro pela minha mãe, eu juro por isso, eu juro por aquilo. O que era isso? Quando a gente falava eu juro, eu estou falando a verdade, É verificar se nós estamos dizendo a verdade. O que implica isso, então? Isso implica que, na maioria das vezes, você não pode ter certeza se estamos mentindo ou não. É quase como se estivéssemos dizendo: normalmente eu mentiria para você aqui, mas agora eu vou dizer a verdade, por isso que eu estou jurando. Por que nós mentimos? Nós mentimos para conseguirmos o que nós queremos, nós mentimos para não ter que assumir responsabilidades daquilo que nós fizemos, enfrentar as consequências das nossas ações. Mentimos porque estamos à procura de retorno imediato. Eu quero para hoje. Você diz o que precisa dizer para conseguir o que quer. Se você tiver que mentir ou jurar, que assim seja. Por isso que nós mentimos. Desde o começo, Satanás mentiu. Satanás mentiu para Adão e Eva. A pessoa paciente, por outro lado, ela reconhece o caráter. O caráter compensa no longo prazo, sem mentiras. Vai demorar para eu ser abençoado. Todo mundo está mentindo e pegando um atalho. Não, eu vou seguir firme. Falar a verdade, fazer o que é certo, nem sempre tem a recompensa imediata. E na maioria das vezes não. Mas é a melhor solução. Se formos pacientes e dizermos a verdade, haverá uma recompensa. E essa ordem de Tiago está relacionada com o que ele acabou de falar sobre paciência. A Bíblia não está dizendo que nunca devemos assinar um contrato, meus irmãos, não é isso. Ou jurar, dizer verdade num tribunal, também não é isso. Nós temos que fazer isso. Mas é que juramentos devem ser desnecessários para as nossas vidas. Por quê? Devemos dizer a verdade em todo o tempo. Um cristão verdadeiro, convertido, transformado por Cristo,
não vai ficar falando mentira, então ele não precisa falar, eu juro, porque ele fala a verdade o tempo todo. Devemos resistir mentir para evitar o quê? Responsabilidade dos nossos atos, dissolver a verdade para tornar o evangelho mais aceitável, né? Pensou, falar que água com açúcar é para encher a igreja? Não, nós temos que falar que o evangelho custou um preço alto, a vida de Cristo na cruz, a ira de Deus sobre ele, e exige de nós renúncia, arrependimento, e uma mudança de vida, abandonar a vida antiga, a vida de pecados. Não é simples, é simples, mas não é simplista. Ela é simples, mas não é simplista. Exige renúncias, exige arrependimento e mudança de vida. Nós não podemos mudar isso para tornar a palavra aceitável às pessoas e encher as igrejas. Essas palavras de Tiago, então, são muito necessárias para os nossos dias. Por quê? Nós vemos líderes, seja líderes civis ou líderes eclesiásticos, prometendo o que a Bíblia não promete. Pessoas em campanha, e esse ano vai ter campanha política de novo, prometendo coisas e fazendo exatamente o contrário do que ele prometeu. Com isso, como isso é relevante nos nossos dias? Quando esperamos que o governo conserte as coisas, que os nossos problemas sejam resolvidos imediatamente, independente se a solução imediata vai criar problemas no futuro. Eu quero que resolva meus problemas imediatamente e não estou preocupado com o que vai acontecer com os outros. É mais ou menos isso, né? Precisamos olhar além do momento que nós estamos vivendo. Existe alguma área da sua vida que você precisa parar de se preocupar, brigar ou queixar-se? Você precisa colocar sua fé em ação. Como? Mesmo quando você não entende, precisa o quê? Confiar em Deus. Se assim for, concentre-se naquele que tem o quê? A perfeita sabedoria e amor. Precisamos de paciência para quê? Paciência espiritual, firmeza. Precisamos ter integridade e caráter. Não se abalar nos momentos difíceis, meus irmãos. Momentos difíceis, eles costumam passar. Eles são momentos, por isso chamam momentos difíceis, porque ele vai passar. Tá? Eles costumam passar. Nesses momentos nós temos que confiar que Deus está trabalhando para nos purificar, para nos moldar, para nos refinar, ou treinar o nosso caráter, treinar aqueles a quem Ele ama. Pode ser dolorido agora, mas quando Ele terminar, vai valer a pena. Resumindo o que nós falamos aqui, a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. Enquanto Jesus não volta, não esperem vida fácil, não esperem moleza. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo nos lembra que em meio a muita tribulação, em Atos 14, 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Devemos ser pacientes, irmãos, aguentar firme até Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ilumine.